Vamos começar a nossa aula de História. Hoje iremos falar referente a invasões francesas e holandesas. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era sempre o mesmo, a exploração das riquezas naturais. Agora você vai saber por que os franceses e holandeses conseguiam se fixar nas terras brasileiras. As invasões francesas no Brasil. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530, em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte da terra. No ano de 1555, no governo de Duarte de Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Conquistaram a confiança dos indígenas tamoios, que haviam organizado a Confederação dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto ao combate. Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá era o seu sobrinho que veio ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses nesta luta, que expulsou os franceses. Ele fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se agora no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo assim a melhor maneira de defendê-la. As invasões holandesas. Felipe, rei da Espanha em 1580, assume o poder após a morte de seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para um domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Essa junção das coroas é chamada de União Ibérica. O rei da Espanha, Filipe, era inimigo dos holandeses porque os Países Baixos, de que fazia parte a Holanda e que pertence à Espanha, ficaram independentes. Como repreensão, o rei Filipe proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1624 por 1 ano e depois invadiram Pernambuco em 1630. Por 24 anos, controlaram quase todo o litoral nordestino. Pernambuco foi o local escolhido para ser invadido, porque essa capitania era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Os holandeses queriam controlar o comércio de açúcar na Europa. Por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região que produzia em maior quantidade o açúcar. Chegou a Pernambuco em 1637, Maurício de Nassau, alemão, a serviço da Holanda. Para assumir o governo, ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e de Recife. Maurício de Nassau voltou à Europa em 1644. Com a sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou quase 10 anos. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1654 aconteceu o combate final, a Batalha dos Guarapés. Na atual cidade pernambucana de Jaboatão de Guarapés, os holandeses renderam-se e voltaram para os seus países. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de canas-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender pela Europa. Com isso, o produto da América Portuguesa deixou de ser comparado na Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos ao comércio da colônia. Vou passar agora a atividade para vocês
e aguardo o retorno. Um beijo!